Cara, a polícia tenta descobrir quem é o assassino de um homem que foi morto a facadas em Taguatinga. O crime aconteceu no domingo e, segundo testemunhas, a vítima estava saindo de uma festa quando foi abordada por criminosos. Cara, investigações preliminares apontam aí para um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Quem foi lá? Foi Juliano Cartaxa, a gente vai ver agora. Era a madrugada de domingo, por volta de 3h30, 4 horas da manhã. Anderson Melo, de 32 anos, se divertia com um grupo de amigos aqui em Taguatinga Sul, numa rua conhecida pelos bares e boates. Ali por volta das 3h30, 4 horas, ele saiu com 2 amigos, caminhou aproximadamente 150, 200 metros e parou aqui embaixo, porque chovia nessa hora e eles eram se abrigar na marquise desse prédio. Pediram então um transporte por aplicativo e esperaram mais ou menos uns 15 minutos. Quando Anderson se afastou um pouco do grupo de amigos, ele foi abordado por um homem que chegou de repente. Esse homem deu 2 facadas na região do peito da vítima e teria fugido, levando, segundo os amigos, o celular do Anderson, porque foi a única coisa que eles não encontraram no local do crime após as 2 facadas. Os bombeiros chegaram rapidamente até o local, mas infelizmente Anderson já estava sem vida. 2 amigos que estavam do lado dele na hora do crime dizem que não viram muita coisa, foi muito rápido. Não se lembram sequer de ter ouvido o anúncio do assalto. Segundo eles, o criminoso teria simplesmente chegado até aqui, desferido os 2 golpes e indo embora, sem que Anderson sequer reagisse a essa suposta tentativa de assalto. Na manhã desta segunda-feira, agentes da 21ª Delegacia de Polícia, responsável aqui pela área de Taguatinga Sul, estiveram no local do homicídio. Eles procuram imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o momento do crime. Uma delas é aquela ali. É uma câmera de monitoramento da própria Secretaria de Segurança Pública. Como vocês podem ver pelo Globo, ela filma em 360 graus. Além dela, existem pelo menos uma conta rápida feita por nossa equipe, mais 4 ou 5 câmeras aqui no local. Uma delas, aquela ali da ponta. Eu vou pedir para o Nilton mostrar para a gente lá do outro lado, Nilton. Naquele outro comércio, olha, tem uma câmera branquinha ali no fundo, olha só, virada justamente para o local onde o crime aconteceu. E além dessas 3, tem mais uma, virada exatamente para o local onde Anderson caiu após receber essas 2 facadas. Amigos, colegas de trabalho do Anderson estiveram aqui na 21ª DP, em Taguatinga Sul, para pedir celeridade nas investigações. A Lilian trabalhava com o Anderson, estava com ele na noite do crime, inclusive. Ele não tinha inimigos, né? Nada que justificasse algo diferente do que a polícia investiga, que seria o latrocínio. Não, ele não tinha inimigos e não teve motivos para alguém vir tirar a vida dele, né? Estava com ele até mais ou menos que horas no dia? Como foi o pedaço da noite que vocês estavam juntos? Eu estava em casa, porque eu estava passando por um luto também, recentemente. E aí ele falou pra mim, amiga, vamos sair. Eu tô aqui, você já saiu do trabalho? Eu falei, já saí sim. Aí ele falou, então vem aqui onde eu tô te esperando. Eu falei, tá. Aí mandou a localização e eu fui até ele. Aí quando chegou lá, o bar já tava fechando. Aí ele falou assim, não, vamos pra outro lugar. Aí a gente foi todo mundo até esse outro lugar. E a gente ficou lá. Aí alguém falou assim, vamos pro Bi. Aí a gente falou, vamos. Isso já era umas 8 horas da noite. E eu cheguei nele, eram umas 7h30. Quase 10 horas da noite, aí a gente foi todo mundo. E aí a gente foi, curtiu bastante. E a todo momento ele ficava olhando pra mim e dizia, eu te amo, eu te amo. E eu dizia, eu também te amo muito. E a gente tava lá curtindo. Aí quando me bateu uma tristeza muito grande, eu não tava mais querendo ficar lá. Aí eu falei, amiga, eu quero ir embora. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou chamar seu Uber. Aí ele chamou o meu Uber e aí eu me despedi dele. Ele falou, beijo, se cuida, eu te amo. Eu falei, também te amo. Aí eu abracei com ele e saí. Aí quando foi 6 horas da manhã, eu despertei. E aí quando eu acordei, bem na hora, a minha amiga me mandou um áudio. Aí eu pensei, ela deve estar avisando que chegaram em casa. Só que era ela avisando que tinha acabado de acontecer com ele. Aí nesse mesmo momento eu já entrei dentro do Uber, vim pra delegacia, que eu não tava acreditando.
Eu só acreditei quando eu vi ele lá. E até então eu tava na minha cabeça, não, ele tá no hospital. Ele vai ficar bem. Não aconteceu isso com ele. Ele era uma pessoa muito querida, né? Muito. A gente estava acabado de sair da festa e a gente estava indo em direção ao Uber para ir para casa. E aí foi muito, muito rápido mesmo, não deu para ver quase que nada. A gente estava indo em direção ao Uber, né? Aí, no caso, quando eu vi, ele já começou meio que cair, tomar de ar. Eu pensei até que ele estava bêbado. Aí eu olhei para ele, aí ele falou meu nome, parece. E aí tentei segurar ele, quando eu vi ele já estava no chão. E uma perfuração no peito muito, muito forte mesmo. Anderson ia completar 1 ano de empresa, tempo suficiente para cativar praticamente todos os colegas. Era uma pessoa muito tranquila, muito responsável, era uma pessoa extremamente comprometida com as coisas, respeitoso e nunca teve desavença com ninguém. Uma pessoa, assim, amigo de todo mundo, uma pessoa que eu cheguei de levar na minha casa. Sabe, meu amigo, de a gente sair juntos, ir na minha casa, conhecer meus filhos, o meu marido. De fato, é muito complicado alguém simplesmente chegar e esfaquear uma pessoa sem nenhum tipo de anúncio, sem até mesmo falar nada sobre o porquê que está fazendo ou que realmente está configurando esse tipo de ato, né? Tipo, chegar, esfaquear uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente, assim, amigo de todo mundo, extremamente amistoso, você não vê o lado assim, de maldade nele. Apesar do celular de Anderson ter desaparecido após o crime, a polícia não descarta outras motivações para o assassinato, como um acerto de contas ou até mesmo crime de ódio. A gente também vê até um desenrolar, talvez, por esse lado, porque tipo assim, ele estava até abraçado com um amigo, não era nem... Você já era um pai abraçar um filho, hoje está arriscado. Eram 2 amigos. O que vocês mais querem agora? Eu quero justiça. E eu quero achar quem fez isso com ele. Difícil, viu, gente? Olha, são pelo menos 6 câmeras no local onde esse crime aconteceu, Sabrina, lá na QS3, em Taguatinga. Eu estive lá agora de manhã, a polícia já teve acesso a alguns desses vídeos, inclusive quando eu saí lá do local do assassinato, os policiais estavam visitando outras lojas, outros comércios para tentar conseguir uma imagem mais nítida do assassino, mas algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. O Anderson, na hora do crime, estava acompanhado de pelo menos mais 2 ou 3 pessoas e ninguém ouviu absolutamente nada, não foi anunciado um assalto, não houve confusão. Algumas testemunhas dizem, inclusive, que o acusado, o suspeito, fugiu de carro, que tinha um carro dando escolta, dando cobertura para ele também. Então, só a Polícia Civil vai poder responder para a gente o que é que realmente aconteceu nessa situação e, claro, o Balanço Geral vai ficar atento.